A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Convido vocês para que nós venhamos ler juntos o 20º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, capítulo 30. Eu peço todos que estão assistindo esse vídeo que ouçam com bastante atenção na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Versículo 1. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Solene quer dizer um aviso. Solene quer dizer um alerta. Para todos prestarem atenção na palavra de Deus. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca, versículo 3, que eu já li o 2. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Versículo 4, quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Pois se você tem tanta sabedoria e tanta inteligência e compreende as coisas, quem foi esse e quem é? O Messias, o Filho de Deus. Tudo foi feito por ele, criado através dele. E você ainda não entende? Não compreende que ele é Deus? E que você precisa crer, precisa acreditar, precisa estudar, precisa ler e meditar na palavra dele e ouvi-lo, e se arrepender e se batizar e o aceitá-lo como o único salvador pessoal da sua vida. Esse é o Messias, o Filho de Deus. Versículo 5. Tudo o que Deus fez é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Versículo 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Sempre fale somente o que Deus mandar. E nunca acrescente nada. E nunca tire nada
do que está escrito aqui, neste livro sagrado. Porque ele é a palavra do Senhor nosso Deus. Porém, eu sei que muitos querem anular ela. Mas eu vou fazer o possível para comprar milhares de milhares dela e guardar em um canto que ninguém saberá, somente eu. E quando eu me for, quando o Pai me levar, só direi a uma pessoa. E essa pessoa saberá aonde ela está. Aonde muitas delas vai estar guardada, escondidinha. Que homem nenhum dos que estão prejudicando, caçando para e tirar ela das mãos dos filhos do Eterno, para que a humanidade venha se perder e venha adorar o Lúcifer, e venha adorar Satanás, a serpente do lado do paraíso, que enganou Adão e Eva. Entenderam? Eu vou comprando, sei que vou lutar muito, mas eu vou guardar. Vou começar a comprar, e comprando e vou guardando, vou acumulando. Porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é viva e eficaz. E ficará para sempre na terra. Ficará para sempre na terra. A terra quer dizer você que foi formado do pó da terra. Ficará dentro de mim e de você. E eu vou fazer a minha parte, já que muitos não querem, muitos querem arrancar, tirar, dizendo que aqui foi anulado, que aqui foi escrito, mas não foi escrito, traduzida corretamente. Está tudo errado, estão falando, mas está tudo certo. Tem nada errado. Errados são os que querem anular ela. E agora, o versículo 7. Eu te peço, ó Deus, que me deis duas coisas antes de eu morrer. Quais são as duas coisas? Vamos ver agora. Versículo 8. Não me deixes mentir. É a primeira. Porque o mentiroso não entra no reino dos céus. E não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Não me deixe faltar o pão cotidiano de todos os dias. Não me deixe ficar. Não permita que eu seja mentiroso. E nem rico e nem pobre. São as duas coisas. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque quando eu morrer, não vou levar nada. Tudo vai ficar para trás. Até as malas de viagem vão ficar para trás. Até as roupas vão ficar para trás. Outro irão usar as riquezas, as roupas que ficam para trás e as malas que ficam para trás. Mas, como disse Jó, o homem íntegro na terra de Uz e obediente ao Senhor nosso Deus, ele disse: nu eu vim, nu
eu vim e nu voltei para casa. Você não leva nada. Você pode ter o melhor barco, o melhor navio, o melhor avião, a melhor aeronave, o maior exército. Você pode ter a melhor arma, o maior ouro, a maior prata. Mas você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Desfaça-se de tudo. Comece a dividir com os pobres, os necessitados. Comecem, porque você não vai levar nada. E nem nada vai te favorecer quando você se for. Olhe, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Messias, chamado Cristo Jesus, ele disse para o rico: se você obedece todos os mandamentos, aí ele disse: sim, eu obedeço todos. Sim, eu obedeço todos. Mas o Senhor Jesus disse: estás mentindo, porque ainda falta um. E qual é? E qual é então? Então o Messias chamado Cristo, ele disse: vai e venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Depois você venha e me siga. Você vai aprender a obedecer e não desobedecer, porque ele não ajudava ninguém. E agora, vamos ler o versículo 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Se eu ficar pobre, e se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, meu Deus. Não permita que me falte o pão cotidiano, e não permita que eu seja mentiroso, e não permita que me falte o pão. E nem permita que eu fique pobre e nem rico, mas que eu venha ter para sobreviver, eu e a minha família. Esse é um homem de bom juízo, é um sábio, é um entendedor e compreendedor da Bíblia Sagrada. Esse que não quer ser rico, mas que quer ser pobre, mas que não quer ser mentiroso para não envergonhar o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que um dia não venha roubar. Então ele pede em oração para que não venha ser mentiroso, para que o Pai nunca permita que ele venha ser mentiroso, e nem pobre, e nem rico, mas que nunca falte para ele o pão de todos os dias. Agora vamos ler o versículo 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe.
Versículo 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Versículo 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Versículo 14. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Versículo 15. A, 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 sangue, a sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Medá. E a outra me chama Medá. Todas as duas. Medá e Medá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos é 1. A mulher sem filhos é 2. A terra seca, que precisa sempre de chuva, é 3. E o fogo de o fogo de um incêndio. 4. Versículo 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Versículo 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Versículo 19. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Versículo 20. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Versículo 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Versículo 22. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer. Versículo 23. A mulher de mau gênio, que arranja casamento, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Versículo 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. Primeiro, as formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Versículo 26. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Versículo 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. Versículo 28. E as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Verso 29. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O primeiro, o leão, versículo 30. O primeiro, o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. Versículo 31. O segundo, o bode. O terceiro, o galo, que anda de peito
erguido, e um rei diante do seu povo. Versículo 32. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Versículo 35. Versículo 33. Bater o leite da manteiga? Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva da briga. É melhor viver unidos. Não adianta ser tão grande, não adianta querer ser tão grande, ser tão poderoso, porque somos fracos diante do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.